O peso de uma aliança de casamento, 3 gramas. O peso de 400 toneladas de ouro. Imperdoável. Entre um e outro havia apenas um carimbo suíço. Não era magia, não era química. Era algo mais simples e mais brutal. Um sistema onde a legitimidade nascia do calor de uma fornalha e da pressão de um selo metálico sobre ouro ainda quente. 3 gramas de aliança derretida junto com outras 3.000 alianças viravam uma barra de 1 quilo. 1.000 barras de 1 quilo viravam uma tonelada. E cada tonelada era recarimbada com o símbolo do Banco Nacional Suíço, deixava de ser crime para se tornar comércio legítimo. O Terceiro Reich descobriu isso em 1938, quando invadiu a Áustria e percebeu que possuir ouro roubado era inútil. Bancos internacionais não aceitavam barras com carimbos austríacos, sendo vendidas por alemães 3 semanas depois de uma invasão. Países neutros recusavam a moeda alemã porque o Reichsmark era papel sem lastro, inflado artificialmente desde 1933 por decretos nazistas que ninguém mais respeitava. E a guerra que Hitler planejava precisaria de algo que papel moeda não comprava: tungstênio português, cromita turca, minério de ferro sueco, rolamentos de esferas e petróleo romeno. Tudo isso custava moeda forte, e moeda forte exigia ouro limpo. Antes de continuarmos, eu gostaria de pedir a sua inscrição e o seu like, porque isso mostra para a equipe do canal HT Militar que o conteúdo é relevante para você. Caso tenha alguma sugestão que gostaria de ver por aqui, considere deixar um comentário. Walter Funk entendeu isso antes de muitos. Ex-jornalista financeiro, ministro da Economia e presidente do Reichsbank a partir de 1939, Funk era o tipo de homem que transformava problemas estruturais em soluções administrativas. Em 25 de agosto de 1939, uma semana antes da invasão da Polônia, ele escreveu uma carta a Hitler. Não era um documento dramático. Não mencionava guerra, genocídio ou glória. Era apenas um relatório burocrático onde Funk informava, com orgulho discreto, que havia transferido discretamente para ouro todos os ativos disponíveis do Reichsbank e de toda a economia alemã no exterior. Discretamente. Essa era a palavra-chave. Porque Funk e seu vice-presidente, Emil Pohl, já sabiam que haveria um problema. O ouro que o Reich acumularia nos próximos anos não poderia ser vendido com sua origem estampada na superfície. Cada barra capturada da Áustria, da Tchecoslováquia, da Bélgica, trazia consigo uma identidade inconveniente. E identidade, no mercado internacional, significava perguntas. Perguntas significavam recusas. E recusas significavam que tanques alemães ficariam sem blindagem, que projéteis perfurantes não seriam fabricados, que a máquina de guerra pararia. A solução estava a 680 quilômetros de Berlim, na cidade de Berna. A Suíça não era apenas neutra, era funcionalmente lucrativa. O Banco Nacional Suíço operava sob uma doutrina conveniente. Não questionava a origem do ouro entregue por bancos centrais estrangeiros. Essa política, apresentada como respeito à soberania internacional, era na verdade uma escolha consciente de cegueira institucional. Documentos internos do próprio banco, revelados décadas depois pela Comissão Bergier, mostraram que o conselho diretor sabia, desde cedo, que parte significativa do ouro vinha de países ocupados. Mas saber e agir são coisas diferentes. E o Banco Nacional Suíço escolheu não agir. O ciclo era simples. 6 etapas transformavam crime em capital. A primeira etapa era o roubo. Março de 1938, Viena. 90 toneladas de ouro austríaco foram transferidas para Berlim 3 dias após a anexação. Março de 1939, Praga. As reservas tchecas foram entregues, ironicamente, pelo Banco da Inglaterra, que mantinha o ouro tcheco em custódia, e obedeceu ordens de Berlim por uma tecnicalidade legal. Maio de 1940, Bélgica. O ouro belga foi capturado via França. A lista continuava: Holanda, Noruega, Polônia e Luxemburgo.
Cada invasão era também uma operação financeira. A segunda etapa, o transporte. Comboios blindados da SS cruzavam a fronteira suíça regularmente, geralmente por Basel ou Tiaço. Não havia disfarce. Os suíços sabiam o que chegava, mas o protocolo era rígido. Ouro entregue por um banco central estrangeiro seria tratado como transação entre iguais, não como espólio de guerra. A terceira etapa, o derretimento. As barras chegavam com marcas, carimbos de bancos centrais, números de série, datas de fundição. Tudo isso era evidência. Então tudo isso precisava desaparecer. As barras eram derretidas imediatamente. O metal líquido não tem memória. Ouro austríaco misturado com ouro belga misturado com ouro holandês virava apenas ouro. A quarta etapa, o recarimbo. O ouro refundido recebia um novo carimbo. Não era apenas simbólico, era transformador. O símbolo do Banco Nacional Suíço sobre uma barra significava que aquele ouro era, agora, suíço. E o ouro suíço era aceito em qualquer lugar. A Suíça tinha séculos de reputação bancária. Tinha estabilidade política. Tinha neutralidade reconhecida internacionalmente. Um carimbo suíço não era apenas um selo. Era um certificado de origem que apagava o passado. A quinta etapa, a compra oficial. O Banco Nacional Suíço comprava o ouro do Reichsbank, pagando em francos suíços. A transação era registrada como operação comercial normal. O banco cobrava uma comissão de 0,5%. Pequena, discreta, lucrativa. Depois revendia parte desse ouro a outros bancos centrais neutros, com margem de lucro. A sexta etapa, a conversão final. Francos suíços compravam tungstênio em Lisboa, cromita em Ankara, minério de ferro em Estocolmo. E esses materiais voltavam para a Alemanha, transformados em tanques, projéteis, blindagens. O ouro roubado virava guerra. E a guerra gerava mais ouro roubado. Era um ciclo perfeito. E foi documentado com precisão burocrática. A Comissão Bergier, criada pela Suíça nos anos 1990 para investigar o próprio passado, estimou que o Banco Nacional Suíço recebeu 440 milhões de dólares em ouro de fontes nazistas durante a guerra. Em valores ajustados para 2020, isso equivale a 8 bilhões de dólares. Desse total, 316 milhões eram comprovadamente roubados de bancos centrais de países ocupados. O restante vinha de outra fonte. Uma fonte que os banqueiros suíços alegaram desconhecer, mas que os documentos do Reichsbank registraram meticulosamente. A conta Melmer. Bruno Melmer era capitão da SS, oficial do Departamento Econômico e Administrativo das SS. Não era um nome conhecido. Não comandava divisões, não planejava operações militares, não discursava em comícios. Mas entre 26 de agosto de 1942 e 27 de janeiro de 1945, Bruno Melmer fez 76 entregas ao Reichsbank em Berlim. Cada entrega chegava em caminhões sob escolta armada. Dentro, sacos, malas, caixas. Conteúdo: ouro, moeda estrangeira, joias, relógios e dentes. O memorando interno do Reichsbank, datado de 31 de março de 1944, descrevia o sistema com frieza administrativa. Segundo acordo oral confidencial entre Emil Pohl, vice-presidente do banco, e um chefe de uma agência pública de Berlim, o Reichsbank assumiu a conversão de moedas nacionais e estrangeiras, moedas de ouro e prata, metais preciosos, valores mobiliários, joias, relógios, diamantes e outros artigos de valor. Esses depósitos seriam processados sob o codinome Melmer. Albert Thoms era o chefe do departamento de metais preciosos do Reichsbank. Em depoimento jurado em 26 de maio de 1948, depois de capturado pelos americanos, Thoms confirmou: "Durante meu período no Reichsbank alemão em Berlim, a SS fez um total de 76 entregas de objetos de valor sob o nome Melmer. Parte dessas entregas, ele explicou, não pôde ser utilizada porque os bens do Reichsbank foram evacuados para local seguro devido às circunstâncias da guerra. O restante, 207 containers, foi transportado para as minas de sal de Merkers, na Turíngia.
Mas o que Thoms descreveu com mais detalhes foi o processamento. Ouro e prata em barras e moedas eram comprados pelo banco a valor integral e incorporados diretamente às reservas. Itens pequenos, como anéis e ouro dental, eram enviados à Casa da Moeda Prussiana para fundição. Joias e objetos maiores iam para a Casa de Penhores Municipal de Berlim, que vendia as peças mais valiosas no exterior em troca de moeda forte. O resto era refinado pela Degussa, uma das maiores empresas de metais do mundo, que mantinha registros internos rotulando parte do material como Judengold, ouro judeu. Em 24 de novembro de 1944, Thoms escreveu uma carta à Casa da Moeda Prussiana, encaminhando itens da 46ª entrega Melmer para fundição. Entre os itens, mais de 30 quilogramas de ouro dental. 30 quilogramas. Quantas bocas? Quantos mortos? A conta não fecha porque a conta não deveria existir. A ordem para essa coleta vinha de cima. Em 23 de setembro de 1940, Heinrich Himmler, comandante supremo da SS, ordenou aos médicos da SS que coletassem os dentes de ouro dos mortos. Não era sugestão. Era procedimento. Em setembro de 1942, o SS Brigadeführer Frank escreveu ao SS Oberführer Hugo Blaschke, chefe do serviço dentário da SS, e dentista pessoal de Hitler, Himmler e Göring. A carta era direta. Conforme ordenado, ouro dental coletado das bocas dos mortos em campos de concentração é enviado ao Departamento de Higiene. Este serviço o utiliza para tratar nossos homens. Blaschke já possui mais de 50 quilogramas de ouro em estoque, o que representa ouro suficiente para tratamentos durante os próximos 5 anos. Penso que seria imprudente estocar mais ouro com esse propósito, por razões de segurança e rentabilidade. Portanto, solicito autorização para enviar esse ouro, coletado como resultado das perdas normais nos campos, ao Reichsbank em troca de recibo. Perdas normais. Essa era a linguagem. E o Reichsbank aceitava. Albert Thoms confirmou que algumas entregas continham selos ou designações indicando que vinham de campos de concentração ou das cidades de Auschwitz e Lublin. Ele sabia. Emil Pohl sabia. Walter Funk sabia. Durante o julgamento de Nuremberg, o promotor-chefe americano Robert Jackson chamou Funk de o banqueiro dos dentes de ouro. Funk chorou durante a apresentação das evidências. Mas chorar não devolve ouro, e não devolve vidas. O ouro da conta Melmer seguia o mesmo caminho do ouro roubado dos bancos centrais. Era derretido, recarimbado, misturado. Uma análise de fundição da Casa da Moeda Prussiana, em 1943, mostrou que 37 mil gramas de ouro fino das entregas da SS foram adicionados a uma única operação de derretimento de florins holandeses roubados. Ouro monetário e ouro das vítimas tornavam-se indistinguíveis. E depois seguiam para a Suíça, porque em 1942 a Alemanha estava quebrando. As reservas de ouro pré-guerra do Reichsbank haviam se esgotado completamente em 1941. O programa de rearmamento consumirá tudo. A partir daquele momento, cada grama de ouro que a Alemanha negociava internacionalmente era roubada. E cada grama era essencial, porque a Alemanha não conseguia comprar guerra com papel moeda. Precisava de materiais que só podiam ser pagos com moeda forte. E a moeda forte vinha de ouro limpo. Portugal era o exemplo mais claro. Tungstênio, conhecido como wolframio na Europa, era crítico para a indústria de guerra. Usado para endurecer aço em ferramentas de máquina e munições perfurantes, o tungstênio era insubstituível. Portugal e Espanha tinham as maiores reservas europeias. A Alemanha precisava de no mínimo 3.500 toneladas por ano. Inicialmente, os pagamentos eram feitos em libras. Mas em 1941, o Banco de Portugal descobriu que parte dessa moeda era falsa. Antônio de Oliveira Salazar, ditador português, exigiu que todos os pagamentos futuros fossem feitos exclusivamente em ouro.
Na descrição vai estar fixado um vídeo sobre como a Alemanha usou 142 judeus para imprimir notas falsas e espalhar por toda a Europa. Continuando, a Alemanha concordou, porque não tinha escolha. Entre 1941 e 1944, ouro nazista fluiu para Lisboa. A quantidade exata é difícil de determinar, porque o ouro passava por sistema triangular. Reichsbank vendia para o Banco de Portugal. O ouro era entregue ao Banco Nacional Suíço, onde era creditado a conta portuguesa. E o Banco de Portugal creditava contas de empresas alemãs em Lisboa, que então compravam o tungstênio. A trilha era deliberadamente confusa, mas estimativas aliadas sugerem que Portugal e Espanha juntos receberam 204 milhões de libras esterlinas em ouro roubado. O preço do tungstênio explodiu. Em 1938, a produção portuguesa era de 2.419 toneladas. Em 1942, saltou para 600 e 500 toneladas. O preço aumentou 775%. Entre 80 mil e 90 mil portugueses trabalhavam na mineração. E cada tonelada extraída era paga, indiretamente, com ouro que tinha nomes. Nomes de pessoas, nomes de bancos, nomes de países. A Turquia fornecia cromita, mineral usado para endurecer aço em blindagens de tanques, projéteis perfurantes, submarinos. Albert Speer, ministro de armamentos de Hitler, testemunhou depois da guerra que a máquina de guerra alemã não sobreviveria sem cromita turca. Em novembro de 1943, Speer informou Hitler: caso o fornecimento da Turquia fosse cortado, o estoque de cromo seria suficiente para apenas 5 a 6 meses. A fabricação de aviões, tanques, veículos motorizados, projéteis de tanque, submarinos, quase toda a gama de artilharia teria que cessar de 1 a 3 meses após esse prazo, já que até então as reservas e os canais de distribuição estariam esgotados. 5 a 6 meses. Sem cromita, a guerra acabava. Em 1943, a Turquia forneceu quase 100% das necessidades alemãs de cromita. Em 1944, ainda fornecia entre 50% e 65%, e recebia pagamento em ouro. As reservas de ouro turcas saltaram de 27 toneladas antes da guerra para 216 toneladas durante o conflito. Parte desse ouro chegava via mercados comerciais, mas investigadores encontraram evidências de que ouro da conta Melmer havia sido vendido em mercados turcos por bancos alemães. A Suécia fornecia minério de ferro e rolamentos de esferas. Em alguns anos, supriu 100% das necessidades alemãs de ferro. A empresa SKF produzia rolamentos essenciais para tanques, aviões e submarinos. Mais de 20 milhões de libras esterlinas em comércio sueco-alemão foram financiados com ouro. Navios suecos escoltavam comboios alemães no Báltico. Soldados alemães de licença transitavam pela Suécia, tudo sob a bandeira da neutralidade. E a Espanha. A crise do wolfrâmio espanhol foi o ponto onde a pressão aliada finalmente funcionou, mas tarde demais. Durante a maior parte da guerra, Franco forneceu tungstênio, alimentos e outros materiais à Alemanha. A Divisão Azul, unidade espanhola de voluntários, lutou ao lado da Wehrmacht na frente oriental. Mas em janeiro de 1944, os Estados Unidos emitiram um ultimato: pare de vender tungstênio à Alemanha ou sofrerá embargo de petróleo. Franco resistiu. Em 28 de janeiro, o embargo foi decretado. A Espanha dependia de petróleo aliado. Sem petróleo, a economia colapsava. Em 2 de maio de 1944, Franco capitulou. Acordo secreto limitou exportações de tungstênio para a Alemanha a 20 toneladas em maio, 20 em junho e 40 por mês depois disso. Era uma fração do que a Alemanha precisava. Albert Speer registrou em suas memórias que essa foi uma das perdas estratégicas mais graves do esforço de guerra alemão. Mas até maio de 1944, o tungstênio fluía e era pago com ouro lavado. O pico da lavagem foi entre 1942 e 1943. 70 toneladas de ouro por ano passavam pelo sistema.
Era o período em que a Alemanha estava mais desesperada. Stalingrado, inverno de 1942-1943, destruiu o 6º Exército Alemão. A ofensiva na União Soviética fracassou. O acesso aos campos petrolíferos de Baku foi negado. A ferrovia transiberiana, que a Alemanha usava para importar tungstênio da China e da Birmânia, foi fechada quando Hitler atacou a União Soviética. A dependência de fornecedores neutros europeus tornou-se total, e cada fornecedor exigia moeda forte. E a moeda forte vinha de ouro, e o ouro vinha de Viena, Praga, Bruxelas, Amsterdã e Oslo, e vinha de Auschwitz, 70 toneladas por ano. Quantas alianças de casamento? Quantos dentes? A matemática é obscena, mas estava documentada. O Reichsbank mantinha registros meticulosos. Albert Thoms mantinha livros de entrada. Bruno Melmer assinava recibos. Tudo era burocrático. Tudo era registrado. Porque na lógica nazista, não era crime. Era administração. Em abril de 1945, quando o 3º Exército de Patton cruzou o Reno e avançou sobre a Alemanha, mulheres que trabalhavam na mina de sal de Kaiserode, perto de Merkers, informaram soldados americanos sobre algo escondido nas profundezas. A 90ª Divisão de Infantaria investigou. A 640 metros de profundidade, atrás de uma porta de cofre maciça, na sala número 8, estava o tesouro do Reichsbank. Mais de 7.000 sacos de ouro, moeda em grande quantidade, e 207 containers. Cada um com etiqueta Melmer. Dentro, sacos de ouro em barras e moedas, malas com joias, caixas com relógios e barras de liga de ouro sem marcação de casa da moeda, descritas nos relatórios militares como aparentemente derivadas da fundição de vários objetos de ouro como anéis, dentes, etc. Brigadeiro-General Frank McSherry sugeriu que a propriedade da SS contém evidências que podem ser úteis na acusação de criminosos de guerra. Os containers foram armazenados em sala separada. Albert Thoms foi capturado e interrogado. Emil Poole foi capturado e levado a Nuremberg. Walter Funk foi julgado, condenado, sentenciado à prisão perpétua. Foi solto em 1957 por problemas de saúde. Morreu em 1960. Emil Poole não foi julgado como criminoso de guerra principal. Testemunhou em Nuremberg. Cooperou com investigadores. E depois, em uma das ironias mais perversas da história do pós-guerra, foi nomeado alto funcionário do Bank Deutscher Länder, predecessor do Bundesbank, o Banco Central da Alemanha Ocidental. O homem que processou o ouro de Auschwitz ajudou a reconstruir o sistema bancário alemão. Albert Thoms também evitou acusação. Trabalhou com as forças de ocupação americanas, fornecendo informações sobre as operações do Reichsbank. Morreu em 1977. Documentos desaparecidos foram encontrados entre seus papéis. Porque os documentos desapareceram. Muitos documentos. Em 1997, quando os Estados Unidos pediram à Alemanha para esclarecer revelações recentes sobre comércio de ouro nazista, o Arquivo Federal Alemão iniciou investigação. A conclusão foi devastadora. 26 pastas da conta Melmer que não foram microfilmadas desapareceram sem rastro. Presume-se que incluíam registros de entrada e entrega de joias, outros objetos de valor e ouro dental entregues de Auschwitz em 76 remessas a Berlim. O relatório concluiu que esses documentos foram possivelmente destruídos, junto com recibos do liquidante depois de 1976, na medida em que ainda estavam presentes naquela época. Desapareceram. Conveniente. E a justiça também desapareceu, ou pelo menos atrasou 50 anos. Em 1946, as potências aliadas criaram a Comissão de Ouro Tripartida. O objetivo era distribuir ouro recuperado aos países cujos bancos centrais haviam sido roubados. Mas havia um problema. O ouro capturado era muito menos que o ouro roubado, e era impossível identificar a origem de barras individuais depois de derretidas e recarimbadas. Então decidiram criar um fundo comum e distribuir proporcionalmente. Mas como definir o que era ouro monetário
E o que era ouro das vítimas? Em 1947, o governo dos Estados Unidos escolheu o caminho mais simples. Definiu o ouro monetário como barras e moedas de ouro, independentemente da origem. Consequência: o ouro da conta Melmer foi classificado como monetário. Foi incluído no fundo e distribuído a governos. Nada foi separado para vítimas individuais. Ouro que deveria ter ido para programas de compensação de sobreviventes do Holocausto acabou em cofres de governos europeus, e parte permanece lá até hoje. Quanto aos países neutros, a restituição foi grotesca. A Suécia foi o único país que pagou valores significativos, devolvendo cerca de 15 milhões de dólares dos 18,5 milhões devolvidos por todos os neutros combinados. Portugal recebeu estimados entre 50 e 100 milhões de dólares em ouro roubado. Restituição mínima. Espanha recebeu cerca de 30 milhões. Devolveu 114 mil dólares. Taxa de restituição, 0,38%. A Turquia recebeu 44 milhões em ativos nazistas e 5 milhões em ouro roubado. Restituição, 0. E a Suíça? Negociações começaram em 1946 com o Acordo de Washington. A Suíça concordou em devolver parte do ouro. Parte. Criou obstáculos burocráticos. Prolongou discussões por anos. A implementação foi lenta, incompleta, insuficiente. Em 1996, relatório do governo britânico concluiu que a Suíça entregou apenas uma fração das centenas de milhões de dólares em pilhagem de ouro, que os nazistas depositaram em cofres bancários suíços durante a guerra. De 440 milhões recebidos, quanto foi devolvido? Menos de 10 a 15%. O resto, derretido novamente, vendido como ouro suíço legítimo, incorporado às reservas permanentes, misturado até se tornar impossível de distinguir. Em 1996, a ação coletiva foi movida contra bancos suíços. Michael Hausfeld liderou equipe de advogados representando vítimas do Holocausto. Acusação: os bancos suíços foram os principais financiadores do regime nazista. Lavaram fundos roubados, facilitaram crimes de guerra, crimes contra a humanidade, trabalho escravo e genocídio. Os bancos pediram ao tribunal para rejeitar o caso, argumentando que as vítimas deveriam processar em tribunais suíços. O juiz negou. Em 1998, acordo foi alcançado. 1,25 bilhão de dólares para 458.400 vítimas do Holocausto e seus herdeiros em todos os estados americanos e em mais de 80 nações. 1,25 bilhão. 50 anos depois, a maioria das vítimas já estava morta, e ainda havia a questão das 400 toneladas que desapareceram. Ouro recebido pela Suíça, processado, revendido, redistribuído. Parte foi para Portugal, parte para a Turquia, parte para a Suécia, parte para mercados internacionais. Rastreamento completo é impossível porque os registros foram perdidos. Bancos alegaram que arquivos foram destruídos. Conveniente. Entre os anos 1990 e 2005, o Banco Nacional Suíço vendeu metade de suas reservas de ouro. O timing é notável. Logo após o escândalo do ouro nazista, quando o preço do ouro estava em mínima histórica. Possível tentativa de liquidar ouro problemático? Ninguém confirmou. Ninguém negou. E o ouro continua em algum lugar. Refundido. Recarimbado. Impossível de rastrear. O carimbo suíço ainda existe em cofres ao redor do mundo. O ouro não tem dono porque o dono foi apagado em uma fornalha em 1943. 3 gramas de aliança, um carimbo. E tudo se tornava legítimo. Não havia tribunal que julgasse carimbos. Não havia corte que processasse fornalhas. Walter Funk foi condenado. Emil Poole foi promovido. Albert Toms trabalhou para os aliados. Bruno Melmer desapareceu nos registros. E 400 toneladas viraram pó. Viraram barras, viraram francos, viraram tungstênio, viraram tanques, viraram guerra, viraram mais mortes. O ciclo estava completo. E o eco não cala. Porque em algum cofre hoje há uma barra de ouro que antes era uma aliança de casamento. E sobre essa barra, gravado no metal, está o símbolo do Banco Nacional Suíço.
3 gramas transformados em legitimidade. Sangue transformado em dinheiro. Crime transformado em comércio. E o peso disso, imperdoável.